Olá, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Schoff, sócio da Schoff Lopes Advogados, professor de pós-graduação no Mackenzie, que em conjunto com o SIMESP, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Piracicaba, vem gravando vídeos curtos a respeito de temas jurídicos importantes para as empresas. O tema de hoje diz respeito à questão da LGPD e o sindicato. Não vou entrar muito no mérito da LGPD, mas eu vou entrar aqui num ponto específico, que é a questão do encarregado. E eu já explico por que essa relação entre LGPD e sindicato nos torna importante aí a discussão e traz à tona, talvez, soluções para uma melhor aplicação da legislação. A LGPD, no seu artigo 41, ela determina que o controlador dos dados deve indicar um encarregado pelo tratamento dos dados pessoais. O que é esse encarregado? O encarregado, ele é um indivíduo que é responsável por garantir a conformidade de uma organização pública ou privada em face da LGPD. Ou seja, esse encarregado, ele é um, entre aspas, auditor dos atos da empresa, para que a empresa esteja sempre correta diante da legislação de proteção de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados. E, ao contrário de outras legislações de proteção de dados, outras legislações fora do país, a LGPD brasileira não determinou quais as circunstâncias que uma organização, que uma empresa deve indicar um encarregado, se ele assume como regra geral que toda organização deve indicar uma pessoa para esse papel, se vale para o grupo empresarial inteiro ou para uma planta, Ou seja, a questão de quando eu posso, não preciso ter um encarregado, são questões que trazem aí uma discussão tanto na doutrina, com as pessoas que estudam, e possivelmente no futuro como na jurisprudência, a respeito de regras básicas que devem ser seguidas. Inclusive outras questões também, como a questão do operador, que é aquela pessoa que vai colher os dados, que vai operar o tratamento dos dados, quais os direitos desse operador, quais os limites e tudo mais. Questões em aberto na LGPD, tais como outros pontos que podem aí ser solucionadas, ser esclarecidas através de uma negociação coletiva. A rigor aí, as normas coletivas costumam estipular direitos para o cotidiano trabalhista, e as pessoas esquecem que o cotidiano trabalhista está envolto de dados, muitos dados, Então, para a gente exemplificar um pouco, a GDPR, que é a norma de tratamento de dados da União Europeia, ela permite aí, no seu artigo 88, que os estados possam estabelecer aí no seu ordenamento jurídico ou em convenções coletivas normas mais específicas para garantir a defesa dos direitos e liberdades nos tratamentos de dados. Eu estou trazendo exemplos, e são poucos exemplos, mas o dia a dia talvez nos mostre muitas outras situações em que um sindicato patronal, junto com um sindicato profissional, possa resolver questões dúbias, complexas ou questões controvertidas da LGPD para trazer uma maior segurança nas negociações coletivas de uma determinada categoria. Por isso que envolvo nesta situação e lanço aí uma semente para que a gente comece a refletir sobre a possibilidade dos sindicatos regulamentarem, entre aspas, a LGPD para suas respectivas categorias, trazendo maior segurança, seja aqueles que têm os dados tratados, seja aqueles que tratam os dados,
sejam os trabalhadores, por exemplo, que possuem a sua vida exposta através dos dados que a empresa pode, deve ou é obrigada a recolher, seja para as empresas que recolhem tais dados. Exemplo típico, por exemplo, são empresas que devem, empresas que são sensíveis à questão da segurança, né, e que, portanto, precisam de determinados dados para contratar trabalhadores. Será que a norma coletiva não poderia regulamentar qual o tipo de pesquisa que pode ser feita, qual o tipo de tratamento de dados que pode ser feito neste caso, para que não haja, por exemplo, discussões a respeito de violações à imagem, a danos morais e tudo mais, para um determinado trabalhador que se sentiu lesado por conta da pesquisa que foi feita? São vários os exemplos, são N situações que a gente pode trazer aqui, cada vez mais, e cada categoria de forma muito específica, né, para que a gente possa aplicar com segurança a legislação, caso efetivamente negociada tais questões e postas e resolvidas em norma coletiva. Estou à disposição para outras dúvidas e fico no aguardo de quaisquer questões ou temas sugeridos para o futuro. Muito obrigado e um abraço.